Olá, tudo bem? Meu nome é Murilo, sou engenheiro de aplicação na Bosch Rexroth e hoje eu vim falar um pouquinho sobre as ferramentas Exact-Ion, que são as ferramentas industriais não transitorizadas, né? Essas ferramentas, eu tenho uma aqui em mãos, né? Elas são caracterizadas por não ter um transdutor eletrônico, né? Ou seja, o torque ele é ajustado de forma mecânica e esse torque, você junto com a ferramenta, acompanha uma chavinha específica para entrar nessa janela e, com a ajuda de um transdutor externo, fazer a regulagem desse torque. Conforme você vai girando para um sentido, o torque final vai aumentando, conforme você gira para outro sentido, o torque final vai diminuindo, né? E isso pode ser feito, tem que ser feito, na verdade, com a ajuda de um medidor de torque, né? De um transdutor de torque externo. Então o objetivo hoje aqui é demonstrar um pouquinho como é feito a parametrização dessa ferramenta. Então, inicialmente a gente usa o software Bosch Exact Configurator, que depois eu vou deixar no link desse vídeo o caminho para se fazer o download e as instruções aí básicas para se instalar, bem padrão aí, next e ok no final, né? A gente tem também a necessidade de utilizar um cabo micro USB, né? Um cabo daqui, é um cabo genérico, com esse formato aqui. Vocês conseguem ver bem? Isso, acho que aqui dá para ver bem. E o ponto de conexão com a ferramenta é na parte de baixo dela, né? A gente tem aqui uma porta micro USB, vocês podem ver do lado desse adesivo. E, obviamente, eu tenho que tirar a bateria. A bateria vem normalmente encaixada nesse ponto, né? Então, o estado natural da máquina. Eu removo essa bateria e acesso a porta. Então, eu vou conectar o cabo nesse ponto aqui. Conectei. Ela aqui no caso, ela já fez a primeira comunicação com a ferramenta. Está falando que foi feita a conexão com sucesso e aí está baixando os parâmetros da ferramenta. Tá? Quando você faz a primeira instalação, se não me engano, a linguagem selecionada de forma default vem como sendo o alemão, né? Então é só você vir aqui em Option, lógico que vai estar em alemão, eu não lembro o nome, e selecionar a opção English, né? E aí ele vai fechar o software e abrir de novo e, né, fica um pouco mais fácil aí na minha opinião, né, para fazer a alteração. Então a primeira janela, né, o primeiro acesso que nós temos aqui, a gente tem um menuzinho disponível aqui em cima, tem alguns botões como salvar, abrir algum arquivo de backup, criar uma nova ferramenta, conectar e desconectar, e fazer o carregamento dos parâmetros da ferramenta e também salvar os parâmetros que eu carreguei, né, ou que eu criei do zero aqui na ferramenta, que seria esse outro ícone que é o Save Parameters, tá? E o botão também de Restore to Factory Settings, né, que seria, na verdade, configurar a ferramenta da forma que ela vem original quando você liga ela pela primeira vez. É importante destacar que essa ferramenta ela vem parametrizada, esse processo que a gente está fazendo aqui não é necessário para colocar ela em funcionamento. O único processo necessário para colocar a ferramenta em funcionamento é ajustar o torque que você quer fazer o aperto em si, né? No caso, a gente pode ter a opção, né, a gente tem a opção, na verdade, de alterar essa velocidade desses steps e também alterar as funções alvos, como, por exemplo, ao invés de eu apertar o gatilho e esperar encontrar um torque, que seria a função alvo default, eu posso, por exemplo, apertar o gatilho por um tempo, né? Eu também posso apertar o gatilho e, ao invés de buscar tempo, eu posso buscar ângulo, né? Determinar as direções que eu quero fazer isso. E aí a gente vai ver aqui na continuidade desse vídeo como fazer essas alterações, tá? Então, o primeiro parâmetro que a gente tem aqui nessa aba Identification Data é justamente o nome da ferramenta, né, o modelo da ferramenta que a gente está utilizando. Então aqui vocês podem observar que eu estou comunicando com uma Angle Exact-Ion 15500, né? 15 é o torque máximo que ela pode encontrar e 500 é a velocidade máxima que eu posso parametrizar, tá? Vocês vão ver que aqui um pouquinho mais, acho que dá 517 ou 513 aqui é a velocidade máxima, e 15 também é o máximo, porém você consegue um pouquinho a mais, aí não teria problema. O problema é trabalhar nesse extremo, né? Não é muito interessante devido ao estresse do sistema mecânico interno, tá? Mas até 15 pode trabalhar sem problema algum. Depois a gente tem
esse tool number, né, que seria a descrição da ferramenta, né, esse número, como se fosse o part number, né, para adquirir ela. Você pode passar esse código para Bosch. E o serial number da ferramenta é o mesmo serial que a gente tem, deixa eu confirmar aqui, mas é o serial number que a gente tem aqui no corpo da ferramenta. Então aqui está 804 30371 final, então pode ver que bate aí. E aqui embaixo tem um campo opcional que você pode digitar o número de inventário da empresa. Normalmente essas ferramentas são patrimônio da empresa, e esses patrimônios são identificados como um número. Você pode também, de forma opcional, incluir esse número aqui. Depois a gente tem a questão da relação. Então a gente tem aqui um cabeçote original da ferramenta, né? Então quando a gente tem esse cabeçote original, ele tem uma relação mecânica interna que é colocada na ferramenta, de forma que quando eu, por exemplo, coloco a função alvo para dar uma volta, lá na ponta ele deu uma volta. E para isso você precisa selecionar a opção Standard, e a opção Standard ela tem um valor, uma relação de 50.40 mecânica. Então para cada 50.40 voltas do motor interno, ela vai dar uma volta lá no cabeçote de saída. Você também pode, por exemplo, colocar esse valor manualmente. Em que cenário que isso é interessante e necessário? Quando você, por exemplo, tem um cabeçote Crowfoot na ponta, né, onde a relação dele é distinta, né, dessa que é a Standard, que é a maioria dos casos. Então, por exemplo, uma relação de 30, você teria uma velocidade maior, porém um torque menor. Uma relação de 70, por exemplo, você teria uma velocidade menor, porém um torque maior. Tá? Normalmente é isso que se tem em cabeçotes Crowfoot, devido à eficiência desse cabeçote, né? Ele tem uma perda considerável em função da composição mecânica. Então é aqui que você normalmente faz essa alteração, tá? Muito bom. A partir desse ponto, a gente já está com os dados da ferramenta alterados e conferidos, vamos pensar assim. A gente tem uma próxima aba, que é a aba General, onde a gente pode colocar outros parâmetros também, que normalmente de fábrica atendem 99% dos processos, porém você pode alterar esses parâmetros. Então esse Trigger Repeat Protection é o tempo, né, entre o acionamento desse gatilho. Então se eu acionar esse gatilho duas vezes, né, acionar a primeira vez e menos de 0,7 segundos eu acionar de novo, ele vai dar uma reprova aqui informando que esse tempo está muito baixo entre os triggers, né? Ou eu posso aumentar esse tempo. O máximo aqui é 1 segundo que eu posso chegar nele, né, que eu posso colocar nesse parâmetro, e o mínimo é 0,1. Eu vou deixar aqui default mesmo, 0,7. E beleza. Aí a gente tem o próximo ponto aqui, que é o Work Area Light, né, onde eu posso ou não ativar um LED que tem aqui na ponta. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele. Ele tem um LEDzinho aqui, né, nesse ponto aqui, onde eu consigo desativar ele ou ativar, né, quando eu aciono o gatilho. Então eu posso, por exemplo, não ativar, não tem necessidade, né? Vamos pensar assim, vai consumir um pouco mais de bateria durante o processo, é iluminado o local, não preciso ativar. E eu tenho a opção de ativar ele durante a operação e também ativar ele durante a operação para os dois sentidos, né? Tanto para o lado do aperto quanto para o lado do soltar. Tá? Eu acho que é isso, essa função backslash aqui, eu não tenho absoluta certeza, mas aí também é carregar e testar também para ver a diferença, não teria nenhum problema em fazer isso. Tá? A gente tem a parte interna, que é o buzzer, né? Parte interna não, a gente tem a opção de ativar ou desativar o buzzer quando a ferramenta dá um ok ou não ok, né? Então você pode aqui ativar ou desativar. Sempre que ela termina um procedimento, independente do resultado, ela vai acionar um buzzer aí, internamente. A questão da bateria, né? A gente tem a opção de, por exemplo, essa ferramenta ela é aconselhável utilizar com uma bateria de 2 amperes, né? Porém, eu poderia colocar, a gente tem baterias maiores que 2 amperes, a gente poderia colocar uma bateria de 4 amperes aqui e habilitar isso ou não, né? Então, por exemplo, eu poderia bloquear se a bateria dela fosse, a bateria inserida dela for 4 amperes, eu não quero que a 4 amperes, eu não quero que a ferramenta opere, seria uma opção, tá? Então, eu
vou deixar aqui, por exemplo, Compact Battery Allowed, né? Então eu vou habilitar essa bateria, ou eu poderia desabilitar ela, tá? Falar, não, essa bateria aqui, ela não está permitida. Então somente as 4 amperes estariam habilitados a trabalhar com a ferramenta. Depois a gente tem a opção do Lock Mode, Right Left aqui, né? Que seria basicamente esse gatilho que a gente tem aqui, que ele tem a posição direita, né, selecionado, que seria essa, o central e o lado esquerdo, né? Então a gente tem a opção aqui de habilitar ou desabilitar essas funções. Então Allow Time Program Only, né? Então deixaria somente a opção de eu não consigo soltar, né? Eu não consigo selecionar o reverso da ferramenta, então eu deixo só ela funcionando como sentido horário, por exemplo, ou anti-horário, depende do step, ou eu habilito somente a opção de soltar, tá? Nesse caso aqui é comum a gente deixar right and left allowed, né? Então o operador escolhe qual, se ele vai apertar ou se ele vai soltar, tá? E depois aqui na próxima opção eu tenho o preferred direction, né? Que eu tenho 2 opções, ou eu vou para o lado horário, né? Para o clockwise, ou para o sentido anti-horário. Normalmente a maioria dos parafusos são clockwise. E vamos lá, aqui também tem uma outra opção para o right left switch, né? Que é exatamente, também refere-se a esse gatilho central, onde eu consigo definir o sentido do gatilho. Então, normalmente, como eu disse, quando ele está selecionado para o lado direito, ele é aperto, né? Mas eu poderia mudar isso, poderia falar que quando ele está selecionado do lado direito, ele é soltar, e aí o lado esquerdo seria apertar, né? Normalmente a gente deixa essa opção também. E Changing Direction Pulse, né? Esse parâmetro, eu não me recordo exatamente o que ele faz. Changing Direction Pulse, tá? Esse parâmetro eu não estou lembrando a função dele, depois no final do vídeo, na descrição, eu coloco a função, mas ele não é muito utilizado, né, justamente por eu também não lembrar, assim, não se utiliza bastante, tá? Mas vamos lá, vamos seguir aqui, porque esse detalhe aqui, depois a gente explora ele mais no final do vídeo, a gente pode mudar e fazer alguns testes. Então vamos lá para o primeiro passo, né? Normalmente a ferramenta ela vem, como vocês podem observar aqui, de fábrica, a gente tem 6 passos possíveis que a gente pode habilitar, e a gente tem a questão do soltar, né? Que a gente pode também definir a velocidade de soltar. No Generic Step 1, que é o que vem ativo, normalmente vem só um passo ativo, eu estou vendo aqui que ele está ativo, né, nessa opção aqui, e aqui, nessa opção abaixo, eu consigo aumentar e diminuir a velocidade. Eu tinha feito um teste aqui, tinha deixado com o mínimo, né, com 53 RPM, agora eu vou alterar novamente para 517, que seria o máximo da ferramenta, né, e aqui eu vou definir outros parâmetros. Então, First Step Direction, né, então para onde eu quero direcionar a minha ferramenta. Então, Preferred Direction, e lembrando que o Preferred Direction a gente definiu lá na aba General, né? Então vai ser aqui Clockwise. E o First Step Time Angle, né? A gente tem aqui o que a gente quer buscar, né? A gente quer buscar torque, tempo ou rotation angle, né? Então, normalmente ela vem assim já, normalmente não, ela vem assim de fábrica parametrizada, e normalmente a gente faz isso, porém eu podia, por exemplo, aqui colocar um rotation angle, né? Então, se eu colocar um rotation angle aqui, eu tenho que definir qual é o ângulo que eu quero rotacionar. Então, eu posso aqui de 30 graus até 36 mil graus, ou seja, seriam 10 voltas, seriam 100 voltas, né? Seria o máximo da minha função alvo aqui. Então, eu vou definir 10 voltas e vou salvar esses parâmetros e vou mandar lá para a ferramenta. Então, eu vou clicar aqui no Save Parameters, né? Então, salvei aqui. Ela está falando aqui que o shutoff, né, que é o sistema que mede o torque, não vai ser utilizado, porque eu escolhi aqui a função de rotation angle. Eu vou confirmar com OK. Ela vai fazer a escrita lá. Aí eu vou, para testar, eu vou desconectar a ferramenta. Desconectei. Tirei o cabinho. Inseri a bateria. Ela vai
buscar as 10 voltas e no final, se eu não soltar o gatilho, ela vai dar ok. Vou fazer novamente aqui. Beleza. Foi feito exatamente o que eu programei. Então, ela buscou aí as 10 voltas e retornou ok para mim. Não pelo shutoff, e sim pelo fato de ela ter contado as voltas, as 10 voltas aqui na ferramenta. Tá? Não é uma situação comum. Normalmente a gente usa o torque, né, que é o objetivo principal, mas é possível de se fazer. Então eu voltei aqui a conexão com ela, e aí eu vou, né, vocês viram que ela retornou ok no step, eu vou habilitar o segundo passo, que seria aqui, né, ele está carregando os parâmetros ainda, beleza, carregou, terminou, tá lá. Eu vou deixar buscando as 10 primeiras voltas, fazendo uma aproximação, por exemplo, do parafuso, numa velocidade rápida, e depois no step 2 eu vou ativá-lo, e eu vou pedir para ela buscar numa velocidade menor, por exemplo, 102 RPM aqui, no Preferred Direction, né, ou seja, no Clockwise, o torque. E que torque que é esse? Esse torque eu não consigo ajustar ele eletronicamente aqui porque ela não é uma ferramenta transistorizada. Esse torque ele vai ser o torque configurado mecanicamente no shutoff. Tá? Então eu vou salvar os parâmetros aqui novamente. Vamos ver aqui. O dispositivo não será usado por causa da eficiência. Como a gente reduziu a velocidade menos da metade, ele reclama um pouquinho falando que quanto mais lento fica o sistema, né, quanto mais lento eu programo ela, ou abaixo dessa metade, dessa velocidade máxima, né, que seria 250 e alguma coisa RPM, ele fala que alerta, fala, o motor pode aquecer, né, porque a velocidade está menor que 50% do máximo. Tá? Não tem problema, para fins de teste a gente vai seguir normalmente. Então eu vou dar um OK aqui. Dei um OK, ela, all parameters has been written successfully. Então vamos tirar aqui, vamos desconectar antes, né? Mas por procedimento aqui, acho que não tem nenhum problema tirar sem desconectar. Tirei o cabo, vamos colocar aqui, e agora o que a gente espera? A gente espera que ela dê 10 voltas, depois ela reduza a velocidade e busque o torque, tá? Vocês vão notar que como eu não estou aplicando a ferramenta no parafuso, ela não vai encontrar o torque ajustado. E ela deve retornar um não ok para mim, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer de frente aqui. Buscou, reduziu a velocidade, então ela está no segundo step programado. Eu não sei exatamente por quanto tempo, né, que ela vai realizar essa busca. Eu não sei se a gente consegue definir um tempo, eu acredito que não. É gatilho mesmo, né? Então o cara está tentando buscar, não foi. Quando eu soltei, ele ativou o buzzer e acendeu a luz vermelha dizendo que o aperto não foi feito de forma ok. Então eu vou fazer novamente. Primeiro step, buscou as 10 voltas. Segundo step, estou tentando buscar o torque por um tempo indefinido. Né? A gente não tem a opção de parametrizar um tempo, é gatilho mesmo. Quando eu solto o gatilho porque eu não encontrei o torque, ele retorna para mim não ok e deixa a luz acesa aí por aproximadamente 2 segundos. Tá? Então a gente fez aí a parametrização mais próximo do comum, né? Eu poderia novamente conectar o cabo e ir ajustando os seguintes steps, né, até o sexto step. Poderia, por exemplo, ativar esses outros steps e fazer mais alterações, né, de acordo com o meu processo. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem de recursos na ferramenta são esses que eu citei. Depois eu vou fazer um videozinho só sobre esse Change Direction Pulse. Vou fazer um teste aqui. Eu vou colocar o máximo tempo e vou carregar na ferramenta, só para a gente ver se algo muda. Eu estou achando que pode ser um tempo de pausa entre os steps. Não tenho certeza, vamos testar para ver. All parameters has been written successfully. Então beleza, eu vou desconectar. Desconectei com sucesso. Aqui ela aparece a mensagem, ó, Disconnect Response. Beleza. Tirei o cabo, voltei a bateria e vamos notar se esse tempo, né, entre os passos ele dá uma parada ou ele, enfim. Visualmente eu não consegui notar nada muito diferente, né? Vou fazer novamente aqui só para checar.
sei se ela dá uma interrompida, vai chegar até bater 0 e depois ela volta na velocidade. Mas enfim, esse parâmetro depois eu dou uma olhada aqui e deixo na descrição do vídeo qual é a função dele, tá bom? Então seria isso. Agradeço a atenção de todos aí. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Obrigado, até mais. Tchau, tchau.